A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã, dia este que o Senhor nos dá, por isso que estamos felizes, estamos alegres. Eu quero cumprimentá-los com bom dia, dizer da alegria, do prazer, satisfação de adentrar o teu espaço, a tua sala, o seu trabalho, talvez até o teu quarto, deve ter uma televisão e você já se posicionou aí deitadinho, cultuando conosco, ou já sentado à mesa, tomando aquele café gostoso e cultuando conosco, reunindo a sua família, já compartilhando com seus amigos, com seus familiares, os seus vizinhos, este culto desta manhã, para poder eles serem abençoados como nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Abençoados pelo dom da vida, abençoados pela salvação em Cristo Jesus, abençoados pela comunhão e abençoados por poder juntarmos neste momento os nossos corações e oferecermos a Ele o nosso culto de louvor e adoração. Nós vamos orar neste momento. Eu quero convidá-los a curvar as suas frontes onde você estiver, para juntos pedir ao Senhor para que nos use tudo aquilo que estaremos realizando nesta manhã. O nosso trabalho aqui, os nossos cânticos, os nossos hinos sejam para a glória e honra do nome do Senhor. E que Deus também use os nossos irmãos que estão trabalhando conosco no multimídia, a nossa irmã Ana Carolina, carinhosamente chamando de Carol, nosso irmão Arthur, como sempre aí conosco. Eu quero assim abraçar esses irmãos que sempre se disponibilizam com carinho, com afeto a servir ao Senhor, dando o seu melhor. Aqui a nossa irmã Márcia e nosso irmão Ronaldo e nosso irmão Betinho, Roberto, chamamos assim carinhosamente de Betinho ao piano. E nós vamos louvar ao Senhor através das nossas orações, pedindo ao Senhor para que nos use, para que as nossas ações aqui sejam ações que glorifiquem o nome do Senhor. Oremos. Tão grandioso é o teu nome, ó Deus, nesta manhã, onde nós nos curvamos com os nossos corações agradecidos por tudo aquilo que o Senhor é. Agradecidos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e graça, nos concedendo mais um dia de vida. Nós acordamos tão felizes, ó Deus, quando podemos sentir o oxigênio adentrando os nossos pulmões e podemos assim, Senhor, te glorificar através do dom da vida. E agora, nós estamos aqui na tua casa para juntos oferecer este culto de louvor e adoração ao teu nome. Queremos te pedir a tua bênção sobre os irmãos que estão trabalhando conosco, nos ajudando, Senhor, na condução deste culto. Deus, que tu possa usá-los de forma, Senhor, que o seu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas. Muito obrigado, Deus, pela vida deles, a disponibilidade de cada um deles. Também queremos te pedir a tua bênção sobre os nossos irmãos que já acordaram nesta manhã, já estão prontos para juntos, através do teu Santo Espírito, unidos, ó Deus, através do sangue de Cristo Jesus, oferecemos este culto. Muito obrigado, nós oramos assim com os nossos corações agradecidos, no nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Cante conosco, há um cântico que diz que o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito Cante conosco mais uma vez no início. está O Espírito de Deus está aqui, está em seu lar, e você? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossos corações,
sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e o amor, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leve a casa do trono, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, Pelo novo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de eterno Jesus, sumo sacerdote, eterno, cante conosco, sumo sacerdote, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, louve ao Senhor. Senhor. Oh, leva-me à casa do Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, pra te adorar. mais uma vez. Oh, leva-me à sala do trono. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. E com essa belíssima canção, eu te convido nesta manhã a pensarmos a glória do Senhor sobre este lugar, a glória do Senhor sobre a sua vida, a glória do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família. Segundo Crônicas 7, de 1 a 2, diz assim o texto: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Que a glória do Senhor possa encher este lugar, que a glória do Senhor possa encher a sua vida nesta manhã, que a glória do Senhor possa encher o seu lar de bênção, de alegria, de paz, de felicidade e esperança no Senhor. Então cante conosco o hino de número 16 e depois de número 9 do nosso cantor cristão. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus.
vinde adorar o excelso e bom Deus, eterno Senhor da terra e dos céus, que reina supremo, envolto na luz, e que se revela em Cristo Jesus. Seu grande poder deveis contemplar no brilho do céu, na terra e no mar. As gotas de orvalho, se todas a flor, proclamam constante seu grande autor. Santo, 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 Deus onipotente, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a adoração. É com alegria, é com satisfação na alma que nesta manhã nós abrimos os nossos lábios, nosso coração para adorar ao Senhor e afirmar que Ele é santo. Cantemos este hino com a sua família, com o nosso irmão Ronaldo, a nossa irmã Márcia e com o nosso irmão Betinho ao piano. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus o triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre há de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito és excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus supremo Criador. A glória do Senhor sobre este lugar, mas também a glória do Senhor sobre a sua vida, querido irmão, a glória do Senhor sobre a sua família, a glória do Senhor sobre esse tempo nas quais nós estamos vivendo de esperança e expectativa de dias melhores no Senhor, na condução da nossa vida, na condução da nossa nação, na condução do nosso povo. Nós vamos orar
vamos orar neste momento. Quem estará orando depois da leitura bíblica, a nossa irmã Márcia. E eu quero convidá-lo, como sempre o faço, a lembrar daquelas pessoas que hoje estão com seus corações entristecidos. Os seus corações, porque perderam pessoas, seus entes queridos. Oração pelos nossos queridos irmãos que perderam seus empregos. Oração também por aqueles que, pela manutenção de empregos, daqueles que retornarão ou já estão retornando. Oração também pelos nossos empresários, da nossa igreja, dos nossos microempresários. Eu fico imaginando que ao acordarem amanhã, segunda-feira, estarão já repensando nas duplicadas, nos salários dos seus funcionários. Que Deus possa dar sabedoria, Deus possa dar tranquilidade, que Deus possa abrir portas para que eles possam conduzir as suas empresas, os microempresários, aqueles irmãos que trabalham por conta própria em nossa igreja, também que sejam abençoados nesse tempo pelo Senhor. E nós vamos ler um texto que está em Salmos 116, 8, 145, 18, no 73, 28, 23, 42, 1, 2 e Salmos 16, 11. E a leitura que nós vamos fazer, estaremos compartilhando aqui com os nossos queridos irmãos. Diz assim um texto: tendo posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Põe a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Como servo anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Ore para a gente, querida irmã Márcia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na sua presença. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de cultuar o teu santo nome. Ó Senhor, te agradeço, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado sobre as nossas vidas. Senhor, te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tem feito, Senhor, para conosco. Pai, abençoa, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que necessitam de Ti nesse momento, Senhor. Aquelas pessoas que perderam o seu ente querido, que o Senhor possa estar confortando e consolando os corações dela. Aquelas pessoas que estão passando por necessidade, Senhor, nesse momento tão difícil, Senhor. Que o Senhor possa estar com elas também, Senhor, providenciando o pão de cada dia para cada um. Pai, se conosco, Senhor, que possamos ser usados por Ti, Senhor, para ganhar almas para Ti, Senhor, para o Teu reino, Senhor. Que nesse momento tão difícil, Senhor, possamos agradecer, Senhor, pelo Seu amor, pelo Seu carinho para conosco. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Ó Senhor, abençoe, Senhor, cada um, Senhor, que está precisando de Ti neste momento. Abençoa, Senhor, a nossa família, Senhor, a família pastoral, Senhor, nosso pastor Vanderlei com a sua família, todos os pastores, Senhor, que aqui, Senhor, pregam o Teu santo evangelho, que o Senhor possa estar abençoando eles, para que eles sejam usados por Ti, Senhor, para ganhar almas para Ti, Senhor. E que nesse momento, Senhor, de tanta dificuldade, o Senhor possa estar, Senhor, com as Suas mãos, Senhor, benditas, Senhor, sobre cada um, Senhor, trazendo o alento, trazendo, Senhor, as necessidades que tanto eles precisam. Ó Senhor, essa é a minha oração, Senhor, de agradecimento a Ti por tudo. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, eu Te agradeço. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. A glória do Senhor sobre este lugar, a glória do Senhor sobre a sua vida, mas também a glória do Senhor na adoração. Vamos ler juntos. Convido você em sua casa, mas todos nós aqui estaremos o texto
de Hebreus 13:15 e Apocalipse 5:13, que diz assim: ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmão Ronaldo estará nos abençoando neste momento. Que belíssima canção, que belíssima poesia, que belíssima interpretação. Deus abençoe, querido irmão Ronaldo. Nós queremos abraçar você, aquele abraço virtual da Primeira Igreja Batista em Alcântara, a você que é membro desta igreja. Estamos longe fisicamente, mas o Senhor tem nos aproximado através das redes sociais, juntos oferecendo esse culto ao Senhor. E é prazeroso demais saber que o irmão está aí conosco, separando esse tempo para louvarmos a Deus. Então eu quero abraçá-lo em nome do pastor Vanderlei, abraçá-lo em nome da nossa irmã Márcia, nosso irmão Ronaldo, esses irmãos que estão trabalhando aqui. E brevemente nós estaremos juntos, para que esse abraço seja de fato físico, real, sentindo o calor, o sorriso de cada um de vocês. Então, muito bom saber que o irmão está aí conosco, adorando a Deus. Eu quero também abraçar aqueles que são membros de outra igreja. É muito prazeroso saber que você está cultuando conosco, recebendo os louvores e adoração ao Senhor, mas também nos abençoando com a sua participação, com o seu culto e nos edificando com as suas orações. Então, muito obrigado. Você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, que porventura, mexendo aí nas redes sociais, viu que o culto está online e você assim resolveu cultuar conosco. Eu também quero te dar este abraço gostoso, fraterno, desejando a você um momento maravilhoso de culto, mas também um restante de domingo abençoador para você e para a sua família. Amém? Então sintam-se abraçados por todos nós. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hoje nós estamos falando sobre a glória de Deus, a glória do Senhor sobre este lugar, sobre a sua vida, a glória do Senhor na adoração, mas também a glória do Senhor na gratidão. É o nosso momento de dedicação de vidas, dedicação de bens, de oferta, oferecendo ao Senhor também a nossa família, sendo grato ao Senhor pela nossa família, sendo grato ao Senhor pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, pelo nosso patrão. É um momento de gratidão ao Senhor. A igreja promove esse espaço dentro da sua liturgia para te trazer à memória, te trazer à reflexão da importância de ter no seu coração a gratidão ao Senhor. Então nós queremos louvar a Deus e já te agradecendo também mais uma vez. Que bom que você tem sido parceiro da Primeira Igreja Batista de Alcântara, cumprindo aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, lá em Malaquias, onde trazendo os seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor, para que haja mantimento, e assim o irmão tem feito. Então, em nome da Primeira Igreja, em nome do pastor Vanderlei, em nome do nosso administrador, nosso irmão Marcos Oliveira, eu quero te agradecer. O empenho, o sacrifício que o irmão tem feito, muitas das vezes para pedir alguém para vir aqui na nossa igreja. É claro que você que está dentro do grupo de risco, não saia de casa e continue fazendo isso, pedindo os seus netos, filhos, para que o façam, ou também aí na nossa conta, no banco, você depositando, enviando para o nosso irmão Marcos aqui o canhotinho de depósito, para que a nossa secretária possa colocar lá nas suas anotações a entrega do dízimo, da oferta dos nossos queridos irmãos. Também quero agradecer os donativos. Nossa irmã Gessilda tem estado muito feliz, porque você está chegando junto. Quantos irmãos estão necessitando e precisam
do nosso apoio, do nosso abraço, do nosso carinho, e você tem compartilhado como Jesus tem nos ensinado, do compartilhar. E a gente não tem deixado faltar, a igreja não tem deixado faltar, você não tem deixado faltar o pão na casa dos nossos irmãos e também daqueles que não são membros, às vezes algum familiar nosso, e a irmã Gessida tão carinhosamente, tão amavelmente tem abençoado essas famílias. Então nós vamos louvar ao Senhor, mas antes nós queremos ler o texto que está lá em Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 a 5, tá? E também o texto que está em Salmos 56, 12, 147 e 7. Então vamos ler o texto, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo nos traz nessa belíssima narração, ou belíssima narrativa, uma palavra de esperança no Senhor nesse tempo que estamos vivendo. Talvez você que gostaria de estar abençoando muito mais a igreja, e Paulo está dizendo, olha, tenha esperança, porque a esperança não traz confusão. Ele fala, tenha paciência, porque a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. Então, que nós possamos continuar confiando no Senhor, que no tempo de Deus, você será abençoado, e através da sua bênção, abençoará a sua igreja. Também o texto de Salmos 56, 12 e 147 diz, os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ou seja, o salmista está dizendo, de forma de adoração que nós oferecemos as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa família, oferecemos ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. O fazemos com verdade, o fazemos com os nossos corações abertos, os fazemos no sentido de adoração ao Senhor. Então nós vamos cantar o hino 330 do nosso inário para o culto cristão, que diz, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando
braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixarás, mas me susterás, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Bom, Ronaldo, ora pra gente, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, que é infinita, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos teus cuidados. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu zelo para com cada um de nós, teus filhos, teus servos. Pai querido, eu te agradeço de coração aberto neste momento de culto, quando estamos na tua casa, Senhor Deus. Eu te agradeço pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho Mateus, pela minha filha Ana Carolina, pelo grande livramento que o Senhor deu a ela, Senhor Deus, restaurando a sua vida, restaurando a sua saúde. Muito obrigado, Pai. Eu te peço também, Senhor Deus, por os outros enfermos, tantos enfermos, Senhor Deus, neste momento. Lembro agora, Senhor Deus, do irmão Luiz Carlos Correias, teu servo. Tome ele em tuas mãos, sua família, seus filhos, seu lar. Cuida dele nesse momento, Senhor Deus. E visite tantos outros que assim estão enfermos, Senhor. Cuida com teu zelo, com teu carinho, como o Senhor tem feito, Senhor. Abençoe a nossa igreja, o ministério da tua igreja, os pastores, os ministros, os instrumentistas, os nossos irmãos que se disponibilizam, Senhor Deus, a fazer, Senhor Deus, a tua obra. Obrigado, ó Deus, também por este momento de dízimos, de ofertas. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque a tua obra tem prosseguido através, Senhor Deus, do carinho dos nossos irmãos e do compromisso com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento alegre, momento de culto. Pai, que o Senhor possa estar visitando neste momento os lares, aquelas pessoas tristes, aquelas pessoas com o coração pesado, pessoas enfermas nos leitos de dores, ou em suas casas, que o Senhor possa visitá-los nesse momento. Teu Santo Espírito possa, Senhor, mover os corações tristes e colocar, Senhor Deus, a alegria do Senhor em cada lar, em cada coração, em cada vida. Rogamos-te tudo isto, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina
para todo sempre. Amém, Senhor. Eu quero, neste momento, estamos no momento do sermão. O pastor André Coutrin já está presente conosco e nos dará prazer, nos dará a alegria e a satisfação de nos abençoar com o seu sermão. Então eu quero, assim, convidá-lo a estar conosco, já assumindo aqui o seu lugar. É sempre prazeroso. Nós estaremos assim. Quero convidá-lo a curvar a sua fronte mais uma vez e apresentar o seu filho ao Senhor. Nós adoramos, ó Deus, através dos cânticos, dos hinos, das ofertas, dos dízimos. Nós te adoramos através das nossas vidas, mas agora queremos ouvir a tua palavra através da instrumentalidade do querido amigo, pastor André Coutrin. Deus, usa o teu filho nesta manhã e que os nossos corações também estejam abertos e acessíveis àquilo que o Senhor já tem separado para nós. Nos ajude, Deus, a não só compreender, mas a praticar os teus ensinamentos. Nós assim oramos com os nossos corações agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, o seu microfone é esse ali, já está higienizado, como diz, como tem nos orientados, como os nossos irmãos também têm feito em suas casas, aqui na igreja, todos os instrumentos, todos os microfones individuais ou individual, todos higienizados. Muito bem. Para preservar as nossas saúdes nesse tempo. Tá então, certo. Deus abençoe. Tá certo. Obrigado, pastor Elias. Quero cumprimentar a todos vocês que estão acompanhando o culto, que estão cultuando a Deus conosco. Onde você estiver, membros de nossa igreja, membros de outras igrejas evangélicas que também nos acompanham e também cultuam a Deus conosco neste dia. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus continue te abençoando ricamente, como eu tenho certeza que fez até aqui, até esse momento de nosso culto. Quero cumprimentar a todos vocês, nossos amigos, você que de repente não é membro de nenhuma igreja evangélica, mas que acompanha também conosco a transmissão do culto. Que Deus esteja também te abençoando e que todos nós estejamos com os nossos corações muito receptivos àquilo que o nosso Deus tem a nos falar. Temos vivenciado tempos difíceis, temos vivenciado um tempo inimaginável, um tempo de circunstâncias inéditas, tanto para vocês quanto para mim, independente da idade, sejamos muito novos ou os mais experientes, os mais idosos, sempre ouvimos a mesma fala: nunca pensei que passaria por algo deste tipo. O cenário que vivenciamos, este cenário de pandemia por conta do chamado coronavírus, o Covid-19, que tem modificado o nosso dia a dia, não apenas no nosso país, mas em nível mundial, tem nos levado a comportamentos, atitudes no nosso cotidiano que jamais havíamos experimentado anteriormente. E quem poderia prever algo desse tipo? Quem poderia prever algo
como o que temos vivenciado nestes dias, neste ano de 2020. Lembro-me de uma postagem colocada muito recentemente, aquelas sempre criativas mentes da internet, né, que bolam frases mirabolantes, fazem analogias engraçadas. E recentemente foi postado aí nas redes sociais, você deve ter visto, fazendo menção a um filme que fez muito sucesso na década de 80, que foi o filme De Volta para o Futuro. Este filme, ele contava a história de um jovem chamado Martin, que viaja no tempo, viaja ao passado, através lá de um veículo que era a máquina do tempo inventada por um doutor extremamente excêntrico chamado Dr. Brown. E este filme, ele fez muito sucesso, na verdade tornou-se uma franquia, foram 3 filmes, virou desenho, realmente fez muito sucesso nessa época. E uma frase que o Dr. Brown ele repetia para o jovem Martin em alguns momentos de suas aventuras, ele dizia para ele: Martin, aconteça o que acontecer, não faça isso. Aconteça o que acontecer, não toque nisso aqui, não mexa naquilo ali. Aconteça o que acontecer, não fale com o seu eu do passado quando você o encontrar. E então, recentemente, alguém, de maneira muito criativa, pôs o Dr. Brown e o jovem Martin, e ele falando para o rapaz: aconteça o que acontecer, Martin, não vá para 2020. E, de fato, se tivéssemos o poder de prever o futuro, ou de voltar ao passado, e avisar aos nossos entes queridos, certamente também os alertaríamos, né? Olha, pula o ano de 2020, não vai para 2020. Eu quero falar com você acerca de futuro, e há uma frase muito comum, extremamente popular, que talvez você já tenha feito uso dela, ou já ouviu muita gente fazer uso desta frase, que é o nosso tema: o futuro a Deus pertence. Talvez você já tenha dito isso em algum momento da sua vida, ou escutado alguém dizer a você. E eu quero fazer uso dessa frase, utilizá-la como tema e pensar acerca disso. O futuro a Deus pertence. E eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler do verso de número 1 ao verso de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Farei a leitura dos versos de 1 ao verso de número 14. O texto nos diz assim: tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos, quando estas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: tende cuidado, para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça,
mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregue à tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O futuro é objeto da imaginação do homem, creio que desde sempre. Eu citei aqui este filme, o De Volta para o Futuro, lá da década de 80, mas são inúmeras as produções cinematográficas que tratam a respeito da viagem no tempo. São muitas as produções literárias de ficção que falam a respeito desta possibilidade tão desejada pelo ser humano. Existem teorias, estudos acerca da possibilidade do homem deslocar-se no espaço-tempo. Contudo, são apenas teorias. Na prática, sabemos que isso não é possível. Pensando neste sonho do ser humano de poder viajar no tempo, mais do que isso, dessa vontade do ser humano de saber o futuro, adivinhar o que irá acontecer no porvir. Temos inúmeras figuras ao longo da história, ou melhor, tivemos inúmeras figuras ao longo da história que tentaram fazê-lo. Quem já não ouviu falar das profecias de Nostradamus? Inúmeras vezes, vários elementos ao longo da história tentaram adivinhar o que os discípulos perguntaram aqui para Jesus: quando será o fim do mundo? Vivenciamos várias épocas em que tentou-se adivinhar a data do fim do mundo. Quem vivenciou, por exemplo, o ano de 2012, aliás, não era 12 não, segundo a profecia, uma profecia feita pelos maias, em 21 de dezembro de 2012, ou seja, 21/12 de 2012, o mundo acabaria. Bom, já se passaram 8 anos, ainda estamos aqui, com pandemia, mas ainda estamos aqui, porque o futuro a Deus pertence. Os discípulos perguntaram para Jesus a respeito do futuro. Eles estavam ali passeando pela cidade de Jerusalém. O cenário do nosso texto era o suntuoso templo que havia em Jerusalém. Templo construído por Herodes e que enchia os olhos de todos que por ali passavam, dada a sua beleza e grandiosidade. E os discípulos, muito admirados com tudo aquilo, chamam a atenção para a beleza daquele lugar, e Jesus então diz para ele: olha, vai chegar o dia em que deste lugar não sobrará pedra sobre pedra. Jesus estava falando do futuro, porque no ano 70 da era cristã, Jerusalém e aquele templo tão bonito foram completamente destruídos pelos romanos. E de fato, aquilo que Jesus disse aos discípulos se cumpriu. Daquele templo não restou pedra sobre pedra.
Os discípulos então aproveitaram a oportunidade para perguntar, para satisfazer a sua curiosidade: Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Quando? Sempre queremos saber quando. Quando vai acontecer? Em que momento? Em que época? Mas o futuro a Deus pertence. E Jesus, imagino que deve ter frustrado a expectativa dos discípulos quando começou a desenrolar a sua resposta. Porque Jesus não disse para eles quando iria acontecer, mas Jesus disse como iria acontecer. Porque Deus não quer que você saiba o futuro, Deus quer que você se prepare para ele. É fato de que a palavra de Deus narra inúmeras histórias em que Deus revelou o futuro aos seus servos. E a palavra aqui é, de fato, revelou, desnudou, descobriu, demonstrou, desencobriu, descortinou. Deus volta-se para Abraão lá no deserto e diz para ele: Abraão, olha para as estrelas do céu, a sua descendência será tão numerosa quanto elas. Deus estava falando do futuro para Abraão. Encontramos inúmeros momentos na palavra de Deus como este, em que Deus fala do futuro sem dar detalhes. Mas temos outros momentos em que Deus fala do futuro aos seus servos, revelando alguns detalhes, como por exemplo para Daniel. Daniel recebeu o privilégio de ser portador de profecias que falavam acerca do futuro até muito longínquo, de um futuro muito distante do tempo em que ele vivenciou. Mas esses fatos não são regra, são exceções. Deus, ele não fica contando detalhes do futuro para o ser humano. Mas Deus faz questão de nos ensinar como vai ser. E é isso que Jesus faz com os seus discípulos. Jesus dá instruções aos seus discípulos acerca dos eventos do porvir para que eles estivessem preparados quando estes momentos acontecessem. Deus não quer que eu e você saibamos o futuro, adivinhemos o futuro, saibamos o quando, mas Deus quer que saibamos o como. Deus quer que nós saibamos como nos prepararmos para o futuro. E se você pensar bem, o futuro, aliás, o presente que eu e você vivenciamos hoje, foi o futuro de ontem. O presente que eu e você vivenciamos hoje, agora, foi o futuro de ontem. Jesus não dá detalhes sobre os acontecimentos, mas Jesus dá orientações a respeito do comportamento diante das circunstâncias. E se prestarmos atenção no discurso de Jesus, na resposta de Jesus, vamos perceber que ele fala, por exemplo, de prudência, de cuidado. Versos número 4, Jesus diz para os discípulos: olha, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Ou seja, em algum momento no futuro, vocês poderão ser enganados. Surgirão pessoas, surgirão situações que poderão levá-los ao engano. Sejam cuidadosos. Jesus não diz quando, mas ele diz como devemos proceder.
tenha cuidado, seja prudente. Verso de número 10, Jesus fala sobre fidelidade. Olha, nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé. Muitos haverão de abandonar a fé. Mantenha-se fiel. Não importa o quando acontecer, guarde a sua fé, mantenha-se fiel. Jesus fala sobre perseverança, verso 13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando? Não sei, mas quando acontecer, seja perseverante. Porque Deus não quer que você saiba o futuro, mas que você esteja pronto quando o futuro se tornar o seu presente. Deus não quer que você saiba o futuro, mas as palavras do Senhor Jesus, elas são de suma importância para quando as circunstâncias futuras se tornarem presentes e sejamos prontos para enfrentá-las. Quando eu não conheço ou ignoro as instruções do Mestre, as instruções da palavra de Deus para a minha vida, o futuro me pega desprevenido. O futuro me pega de surpresa. Por isso que Jesus, muito mais preocupado em responder aos seus discípulos quando aquelas coisas aconteceriam, e Jesus fala de algumas coisas terríveis. Jesus, mais do que preocupar-se com o quando iria acontecer, ele preocupa-se em ensinar aos seus servos o como eles deviam proceder. A igreja de Cristo não pode ser pega de surpresa, seja por uma pandemia que ninguém poderia prever, seja por um conflito mundial, como foi o período da Segunda Guerra, que foi enfrentado pela igreja da época, ou o conflito da Primeira Guerra, no início do século passado, tantos outros conflitos e circunstâncias adversas que assolaram a vida da igreja desde o início da sua existência. O servo de Deus, a igreja de Cristo, jamais é pega de surpresa, por mais adversas que sejam as circunstâncias, porque Deus nos ensina em sua palavra como devemos proceder. Jesus aqui já prevenia os seus servos que mais adiante seriam perseguidos pelo Império Romano, seriam atirados nas arenas de Roma, seriam crucificados como ele foi, seriam mortos e torturados de diversas maneiras. Jesus aqui, ele não disse quando, mas ele disse como. Como é que você faz quando isso acontecer? Faça desse jeito. Jesus estava dizendo, faça do meu jeito que você vai conseguir, não importa quando acontecer. Deus não quer que você saiba o futuro, mas Deus quer que você saiba como viver o presente. Deus quer que você saiba como viver o presente. Deus não deu ao homem o poder de saber o futuro, por mais que muitos se achem videntes e tentem adivinhar o que vai acontecer daqui adiante. Pois Deus sabia que o homem não teria condições de lidar com as informações do porvir. Não temos o poder de saber o que vai acontecer em nossas vidas, os detalhes do nosso futuro, porque não saberíamos como lidar com essas informações. Pense bem nas dificuldades que muitos têm de conviver com o próprio passado, de lidar com as lembranças do passado, de lidar com circunstâncias do presente. Como seria ter de lidar com os fatos do futuro se os soubéssemos de antemão? Deus deseja que saibamos viver conforme a sua vontade.
Por isso, o como é mais importante do que o quando. Por isso, Deus não quer que você saiba o futuro, mas Ele quer que você saiba como viver no presente. Deus quer que você saiba como viver no presente. Tem a letra de uma canção, né, cujo refrão fica repetindo: é preciso saber viver, é preciso saber viver. Pois bem, o nosso refrão é preciso saber viver como Deus quer. É preciso saber viver como Deus quer. E este saber viver está espalhado pelas páginas da Bíblia Sagrada. Esse saber viver do jeito de Deus está espalhado pelas páginas da Bíblia Sagrada. Porque talvez você não saiba, mas a Bíblia não foi escrita para demonstrar a existência de Deus. A Bíblia não foi escrita para provar ao homem que Deus existe. Este nunca foi o propósito da Bíblia Sagrada. A Bíblia parte do princípio que Deus é e nos ensina a viver como Ele quer que nós vivamos. O propósito da Bíblia não é provar que Deus existe, mas é ensinar aqueles que creem que Ele existe, saibam como viver segundo a sua vontade. Porque Deus não quer que você saiba o futuro, mas Deus quer que você saiba como viver o presente. Independente da época, o jeito de viver o presente determina o nosso futuro. E tenha certeza de uma coisa: independente da época, o jeito de viver da sociedade é sempre conflitante com o jeito de viver de Deus. Por isso a Bíblia nos ensina como viver do jeito de Deus, como viver o presente do jeito que Deus quer que a gente viva, como viver o presente para que você vislumbre um futuro melhor, um futuro com expectativa, com esperança, mesmo que as circunstâncias do presente pareçam tão difíceis, pareçam tão diferentes daquilo que eu e você gostaríamos. Deus não quer que você saiba o futuro, mas Deus quer que você viva testemunhando do futuro que você já conhece, do futuro que você já sabe. Porque mesmo que Deus não nos dê detalhes acerca do nosso futuro, tudo aquilo de mais importante que precisávamos saber acerca do nosso futuro, Deus já disse na sua palavra. Deus já nos contou acerca do nosso futuro na sua palavra. E o futuro que Deus nos contou e que é o mais importante é aquele que nós devemos nos apegar, e é este futuro que eu conheço e que eu devo testemunhar e anunciar, é exatamente a morada no céu, o paraíso, a vida eterna com Cristo. Se você ler no texto, a partir do verso de número 31, Jesus ele fala acerca da sua vinda, e de que ele enviará seus anjos com um som de trombeta, e eles reunirão os escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Jesus ele fala desse futuro essencial, à nossa fé, desse futuro essencial a nosso comportamento, desse futuro que determina a forma como eu devo viver neste tempo. Jesus fala acerca desse futuro. No capítulo 25, também no verso 31, Jesus disse: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e em todos os anjos com ele. Mas quando vai vir, Senhor? A pergunta dos discípulos era quando? Quando essas coisas vão acontecer? Quando o mundo vai acabar? Quando o Senhor vai voltar?
E Jesus diz para eles: não importa quando, porque ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai, mas eu vou contar como. Sabe como vai ser? Quando eu vier, eu virei na minha glória, e todos os anjos estarão comigo, e então eu me assentarei em um trono glorioso. Mas quando, Senhor, quando vai ser? Não importa. Esteja pronto. Quando eu me assentar nesse trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante de mim. Imaginem Jesus contando estas coisas deste futuro para os seus discípulos. E os discípulos tão preocupados em marcar uma data no calendário, e Jesus estava falando para eles de coisas tão maiores e mais importantes. Olha, eu vou me sentar, quando eu estiver sentado neste trono glorioso, todos os anjos à minha volta, as nações serão reunidas diante de mim, eu vou separar uns dos outros. Isso é importante. Quando vai ser isso? Não importa, mas olha como vai ser. Eu vou separar as ovelhas dos bodes, os bodes vão para a esquerda, as ovelhas vão para a direita. Quando? Como você e eu estaremos quando isso acontecer? De que forma a minha vida e a sua vida estará diante deste Cristo glorioso, assentado sobre o trono, cercado por todos os anjos? Como eu me preparei para este futuro que só Deus sabe quando vai acontecer? Serei apartado para a esquerda ou serei apartado para a direita? Como Jesus diz para eles: olha, eu vou dizer para aqueles que forem para a direita: vinde receber por herança o reino, o lugar, o paraíso, o céu, a morada que está preparada para vocês. Sabe desde quando? Desde sempre, porque o quando não importa. Desde a eternidade, este lugar está preparado, porque o quando não faz diferença, mas como você vai chegar até lá. Interessante que antes de Jesus subir aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 6, mais uma vez, os discípulos estão apegados ao quando, querendo saber acerca do tempo, e eles perguntam para Jesus mais uma vez: quando, Senhor? Se você abrir a sua Bíblia aí nesse texto, mais uma vez Jesus surpreende os seus discípulos com a sua resposta. E eu fico imaginando o que não passava na mente de Cristo nesse momento, quando eles lhe perguntam: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Atos, capítulo de número 1, verso de número 6. E Jesus então responde: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, ou por sua autoridade. Eu creio que foi a maneira mais polida, mais educada de Jesus dizer aos seus discípulos: quando não é da sua conta. Não vos compete saber os tempos e épocas que Deus, o Pai, reservou, porque Ele tem autoridade para reservar. Muito educadamente Jesus disse: isso não importa. O quando não importa. Vocês ainda estão nessa, pensando em restauração do reino? Quantas vezes nos prendemos a questões tão pequenas diante da grandeza dos planos de Deus para as nossas vidas?
Quantas vezes nos prendemos em detalhes tão menores no nosso cotidiano, quando Deus vislumbra um futuro tão grandioso mais adiante. O quando não é importante. É preciso testemunhar para que outros também creiam nesse futuro. É preciso testemunhar para que outros creiam nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, quando Paulo diz uma das frases mais fantásticas da Escritura Sagrada. Ele diz: quando Jesus vier, mesmo que a gente não saiba quando, estaremos para sempre com o Senhor. Quando? Não sei. Mas estaremos para sempre com o Senhor. Com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, com emprego, sem emprego, com saúde, sem saúde, com doença, sem doença. Em algum momento este quando vai chegar para mim e para você. Quando chegar, estaremos para sempre com o Senhor. Deus não quer que saibamos o futuro, mas que vivamos testemunhando do futuro que nós já conhecemos. Porque, como disse o escritor de Hebreus, havendo Deus em outro tempo, em outra época, falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Contudo, agora o Filho está no meio de nós, conforme as palavras do apóstolo Paulo, Colossenses 1:27. Agora, Cristo em vós é a esperança da glória. Esse é o presente que nós vivenciamos. Não vivenciamos mais o passado, quando Deus falou pelos pais através dos profetas, mas o nosso presente é Cristo dentro de cada um de nós, e essa é a esperança da glória. Essa esperança da glória não deve ser esperança apenas para mim, mas para todos quantos o meu testemunho puder alcançar. Porque Deus não quer que eu e você saibamos os detalhes do futuro, mas Ele quer que a gente viva para testemunhar daquele futuro que a gente já conhece. Para finalizar, eu quero lembrar das palavras do apóstolo Paulo em sua carta a Tito, capítulo 2, versos 12 a 14, quando Paulo diz assim: olha, sabe como você deve viver? Vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Quando? Não importa, mas como? De maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Quando? Não importa, mas a gente aguarda. Que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo seu, consagrado às boas obras. Esse é o como de Cristo para as nossas vidas. Como? Consagrado às boas obras. Nosso viver não pode ser igual ao viver da sociedade sem Deus. Nosso viver não pode ser igual ao viver da sociedade sem Deus. Portanto, nossa maneira de lidar com as circunstâncias da vida precisa ser diferente. Sejam as circunstâncias da sua vida, da minha vida, boas ou ruins, preciso lidar com as circunstâncias da vida de maneira diferente, do jeito de Deus. Há também um jeito certo de lidarmos com o tempo. Há um jeito divino de olharmos para o passado, para o presente e para o futuro. Um jeito divino de olharmos para o passado, para o presente, para o futuro. Tanto no passado, como no presente,
quanto no futuro. Que eu e você sejamos capazes de sempre enxergar Jesus Cristo em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos aonde você estiver. Que você fale com Deus nesse momento. Você que ainda não entregou a vida a Ele, que você o faça nesse momento. Você que deseja consagrar mais a sua vida ao Senhor, que você faça nesse momento. Querido Deus amado Pai, abençoa, Deus querido, o teu povo onde quer que esteja nesse momento ouvindo a tua voz, Senhor bendito. Que saibamos lidar, Pai, com o tempo presente, vivenciando, Pai, conforme os teus valores, as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins. Que olhemos para o passado, Senhor querido, com os olhos de Cristo, Deus, e que consigamos vislumbrar um futuro, Pai, glorioso com o Senhor. Aqueles que não te conhecem, Pai, que entreguem as suas vidas a Ti de verdade, entreguem o tempo em Tuas mãos, sabendo que ao Senhor todas as coisas pertencem, e que dessa forma, Pai, vivamos passado, presente ou futuro, segundo os Teus olhos, Senhor bendito, em nome de Jesus. Deus assim lhe abençoe.